Meus amados irmãos, o que significa ser realmente humilde? Jesus nos deu uma lição prática que muitos ignoram. Em João capítulo 13, Jesus, o Mestre e Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, uma tarefa reservada apenas para quem era escravo. Ele disse: Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A lição 8 da escola dominical, ela vai nos ensinar que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade. E você, meu irmão, está disposto a seguir este belo exemplo de Jesus Cristo? Um exemplo de humildade e serviço ao próximo? Se está, então hoje a lição vai ser boa demais. Lição 8 tem por tema uma lição de humildade. E não esqueça, inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, porque isto é bom demais. Vamos que vamos! Meus amados irmãos, a lição 8 do nosso trimestre, né, está quase aí, o trimestre está quase encerrando, né? E o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Uma lição que é comentada por nosso amado irmão, pastor Elianai Cabral, irmãos. Uma lição muito profunda que nos traz, né, Jesus Cristo, o verbo encarnado, sobre o olhar do apóstolo João, irmãos. E a lição 8, né, ela tem por tema uma lição de humildade. Se Deus nos permitir, ela será, né, ministrada no próximo domingo, dia 25 de maio, em todo o Brasil. Irmãos, as nossas lições bíblicas, professor e aluno, possuem aqui embaixo, ó, as nossas leituras diárias, né, semanal, de segunda a sábado. Olha só, segunda-feira, eu até botei para os irmãos ver aqui na tela aqui no slide, tá bom? Segunda-feira, temos a leitura em Mateus 11, 29, aprendendo a humildade com Cristo Jesus Cristo. Terça-feira, João 5,30, né? Humildemente o nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai. Quarta-feira, Filipenses 2, 5, 6, cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus. Quinta-feira, Lucas 9, 46 e Marcos 9, 34, o perigo de cultivar o sentimento de proeminência. Sexta-feira, João 13, 10, 11, né, diz uma palavra consoladora de Jesus aos discípulos. E sábado, João 13, do 12, 17, Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos. Volta para cá mais uma vez, irmãos. Então, irmãos, a nossa leitura diária, né, semanal, de segunda a sábado, ela aborda toda a lição de um modo geral. Por isso é importante você, aluno e professor, não deixar de ler a leitura diária de segunda-feira a sábado. Irmãos, e um detalhe, tá? Temos aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição, 2 links importantes, tá bom? Como sempre de costume, um no Instagram e um no Telegram, onde os nossos materiais estão lá para os irmãos de maneira gratuita. Lá eu coloco para os irmãos leitura diária comentada de segunda a sábado, coisa boa. Temos banho de leitura diária, temos vídeos, né, de leitura diária, nós temos banhos, né, que comentam a lição de um modo geral, a lição toda comentada, tópico por tópico, bem mastigadinha, subsídios, palavra-chave comentada, é muita coisa. Então não se esqueça, primeira coisa, inscreva no canal, comente nesse vídeo, compartilhe e aqui embaixo acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram e o WhatsApp, e também aqui no YouTube, irmãos. Vamos lá para a nossa lição de hoje. Iniciando a lição, ela possui 3 tópicos principais, irmãos, que são quais, né? Olha só aqui no nosso slide, mais uma vez, materiais para os irmãos de maneira gratuita, chegando nas suas mãos nas nossas redes sociais. Vamos lá, slide, a lição de número 8, tem 3 tópicos que são quais? Tópico 1, uma história real sobre a humildade. Esse tópico 1, ele está também dividido em 3 subtópicos. Tópico 2, humildade implica autoconhecimento. Irmãos, que é muito profundo, tá? Profundo demais. Tópico 3, humildade versus ostentação. Maravilha, irmãos, são 3 tópicos principais. E cada um dos tópicos tem os seus subtópicos, tá? Vamos lá, vai para cá. Irmãos, essa lição está muito boa.
ok? E aqui nós temos materiais com excelência, muito banner, muita gravura explicativa para poder pegar melhor a aula e você, professor, aplicar isso na sua classe. Uma aula dinâmica faz toda a diferença, irmãos. Uma aula bem dada, ela marca o coração do aluno. Vamos. A verdade prática, que vai falar assim, ó. Olha só. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual cristão. Mas o que é, irmão, submissão? Olha só, eu montei para os irmãos aqui um slide, né, um visual sobre isso. Veja aí. Apareceu aí? Submissão. Aqui na cozinha verdinha aqui do nosso gráfico, eu botei na verdade prática. A submissão é o serviço e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Vamos lá. A palavra grega usada para submissão é hipotage, derivada de hipotasso, que significa colocar-se sobre a ordem de submeter-se voluntariamente. Então, esse aqui, né? Submissão é estar sobre a ordem de alguém e submeter-se, obedecer de maneira voluntária. Quem obedece de maneira involuntária não é submisso, irmão, tá? Não é isso não. Submissão é obediência voluntária. No Novo Testamento, essa palavra é usada tanto para a submissão, tá? E a autoridade civil, quanto a liderança espiritual e a ordem divina nos relacionamentos, ou seja, submissão, ela é usada para quê? Para uma autoridade de ordem civil e também para a liderança espiritual, os nossos líderes religiosos, pastores e aos nossos governantes. Submissão. A submissão aqui, ó, aqui embaixo. A submissão entre os cristãos é motivada pelo temor a Cristo. Efésios 5:21. E não por imposição, é expressão de maturidade e confiança na providência divina. Ou seja, irmão, submissão é motivada pelo temor. Quando eu temo a Cristo, eu entendo que eu tenho que me submeter a uma autoridade. E a submissão à autoridade, né? Ela é feita de maneira voluntária, não por imposição, ok? Vamos lá, volte para cá mais uma vez, tá? Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. O crente maduro, o crente que diz que é grande, né? Para ele poder ser grande, ele tem que ser submisso. Isso é muito forte. Grandeza sem submissão não é grandeza, é outra coisa. Tá ok? Vamos lá. A nossa palavra-chave de hoje, aqui da revista Professor, ela é qual? A palavra é humildade. O que é humildade? O que a lição hoje traz, né, como humildade? Palavra-chave, ela é humildade. Olhe para cá mais uma vez. Mais um banner aqui para você interativo, irmãos, dinâmico. A nossa aula, ela é dinâmica, ok? Vamos lá, copia aí, papel na mão, canetinha na mão e copia o que é humildade. Vamos lá, aqui nosso banner diz assim, apareceu para você aí? Maravilha, fala assim, ó. A palavra mais comum para humildade no Novo Testamento, né, no grego, é tapeinophilos, tapeinophrosne, tá, irmão? Isso é grego, tá bom? Tapeinophrosne. Quer dizer o quê, né? Ela deriva de tapeinos, baixo, humilde, modesto, ou até sem importância, e frem, mente, entendimento e disposição. Assim, né, a palavra tapeinophrosne, ela entrega a ideia, né, carrega a ideia de uma disposição mental e humilde, ou seja, uma consciência interior da própria limitação, dependência de Deus e entrega voluntária à sua vontade. Ó, irmãos, humildade é muito profundo, tá? Num comentário bíblico expositivo, né, de Bruce Wisber, ele reforça que João 13 é o clímax da humildade prática de Jesus como mestre servo. A humildade, segundo o Espírito de João, né, ela não se grita, ela se vive, né, é demonstrada. Jesus, né, curvado diante dos pés sujos
de traidores e amigos. É João dizendo que para ver a glória é preciso diminuir. Então a palavra humildade no grego é tapeinofirosne, que significa o quê? Baixo, né? Humilde, modesto, sem importância, entendimento mental, disposição, ou seja, é uma disposição mental humilde, uma consciência interior da própria limitação e dependência de Deus e entrega voluntária à sua vontade. Então, humildade, tapeinofirosne, é isso aí, tá ok, irmãos? Então, tá? Você vê, volte para cá mais uma, por favor. Você vê, né, que humildade está toda relacionada com a obediência a Deus e o serviço a Deus. Se eu obedeço aos homens, eu faço como para ao Senhor, não como para os homens. Então a humildade, ela é uma quebra de arrogância, ela é uma quebra de soberba, uma quebra da nossa prepotência humana, irmãos. A lição 8 está muito boa. Tá boa demais, irmãos. Vamos lá para a nossa introdução. Vamos lá. Olha só, irmãos, eu não tenho por costume ler a revista toda na aula, ok? Porque o tempo aqui é limitado, é muito pouco, e é uma lição muito profunda. Se eu for ler aqui toda a lição, o tempo não vai dar, e eu vou deixar passar aqui algumas coisas importantes. Ok, irmãos? Vamos lá. Olha aqui, eu montei para os irmãos aqui um slide, tá? De nossa aqui introdução. Apareceu para você aí? Apareceu? Ok. Fala assim o slide, ó. Introdução. Para que entendemos os ensinamentos de Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João, precisamos fazer uma retrospectiva, né, voltar atrás, nos capítulos 11 e 12. Por quê? Primeiro, a prévia de preparação para o enfrentamento da sua missão. No capítulo 11, os membros do Sinédrio e outros religiosos da elite se perguntavam: o que faremos? Ou seja, há uma preocupação desses líderes em querer prender Jesus. Segundo, a unção que precedeu a morte de Jesus. No capítulo 12, Jesus é ungido por Maria em um jantar na casa de Lázaro, ou seja, um preparo para a sua morte. E terceiro, Jesus é declarado rei andando sobre um jumentinho em Jerusalém, em João 12, do versículos 12 ao 19, né? Então Jesus Cristo entra em Jerusalém. E para fechar quarto, Jesus resolve fazer uma ceia especial com os discípulos. Depois desses acontecimentos, né, Jesus reúne com os discípulos e ceia. Depois da ressurreição de Lázaro, eles planejarem o que faremos com Jesus. Depois que Maria unge Jesus Cristo, um preparo para a sua morte. Depois que ele é declarado rei andando jumentinho. Depois que ele faz aquela ceia, aí vai iniciar João capítulo 13, que é a lição de hoje, irmãos, tá? O chamado, né? Uma lição de humildade ou o lava-pés. Volte para cá mais uma vez. E vamos agora entrar na nossa lição, por assim dita, no tópico 1, que tem por tema uma história real sobre a humildade. Tópico 1, parte 1, fala assim: o lava-pés. Vamos lá, irmãos, revista nas mãos e vamos ler aqui algumas coisas aqui importantes. Irmãos, tudo aqui que foi importante, copie, tome nota e não esqueça. Temos materiais aqui embaixo para você de maneira gratuita. Todos aqui os slides, os banners estão aqui embaixo nos links do Telegram e no WhatsApp, nossos 2 grupos especiais. Também temos materiais no Instagram, no Facebook e aqui no nosso YouTube. Se inscreva nesse canal, irmãos, compartilhe, comente, porque isso para nós é coisa boa. Vamos crescer juntos para a glória de Deus. Vamos lá. O lava-pés. Nesta passagem do Evangelho de João, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus, né? Então, meus irmãos, era o costume da época que um escravo da classe mais baixa, o mais escravo mais simples, lavasse os pés dos seus senhores.
E Jesus Cristo, ele pega para si esta função, irmãos. Que detalhe interessante, né? O nosso mestre por excelência, ele não olhou para a sua posição de mestre, não olhou para a sua posição de Deus, ele se fez servo, e servo humilde, a ponto de pegar os discípulos, seus pés sujos e empoeirados, e lavar os seus pés. Mas por trás disso aí, há toda uma tradição judaica, e há todo também, para nós, num sentido hoje, teológico e espiritual. Olha só, olhe para este banner aqui. Olha aí, ó. Apareceu aí? Ok. Olha só. O que eu botei aqui no banner, irmãos, diz assim, ó. O lava-pés. Nos dias bíblicos, lavar os pés era uma prática doméstica, cultural e social. Irmão, cultural. Não pegue cultura judaica e tente misturar com cultura brasileira. É cultural, tá? Especialmente em regiões desérticas como a Palestina. As pessoas usavam sandálias abertas e os pés constantemente expostos à poeira, à lama e o esterco de animais e ficavam imundos. Ao entrar na casa de alguém, especialmente para uma refeição ou hospedagem, era esperado que os pés fossem lavados. Se a casa tinha servos ou escravo do mais baixo escalão, era encarregado disso. Se não houvesse servos, o anfitrião oferecia água e o hóspede lavava os seus próprios pés. Em lares humildes, a tarefa era auto-administrada, né? Cada um fazia o seu. Em casas nobres era sinal de honra, acolhimento e de respeito, né? Era uma ação cultural de Jerusalém, da região, né, desértica, dos lados de lá. Então, meus irmãos, muitos trazem isso para nossas práticas cultuais, tá? Aqui no Brasil. Mas esquece que aqui o lava-pés, o mais importante não é lavar os pés, mas é a ação que há por trás disso. Não é o fazer em si, é o ser em si, ok? Porque muitos fazem sem ser. Olha só, a humildade, o serviço prático para com o próximo, tudo isso aqui envolve o lava-pés, ok? Aí fala aqui, ó, tópico 1, fala aqui parte 2, ó, um desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atuou-os à cintura. Isso aqui é cingir-se, tá? Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e os pés livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Irmãos, Jesus Cristo, ele despiu-se da sua vestimenta de mestre, de senhor, né, entre os discípulos, e preparou-se como um servo para poder fazer aquele ato, nos mostrando a importância de cingir-nos, de arrancar da nossa vestimenta, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa marca humana, porque eu sou o cara, porque eu sou líder, porque eu sou mestre, e vestir-se de humildade e humilhar-se aos pés dos demais, irmãos. Biblicamente, né? O nosso Deus, ele vai honrar não quem é humilhado, não, mas aquele que humilha-se. Ok? Aquele que humilha-se, ele é por Deus honrado. E aqui Jesus Cristo, ele como servo, ele despiu da sua vestimenta de mestre para poder, né, humilhar-se e mostrar para o discípulo qual é o real propósito da igreja. Aquele que realmente serve a Jesus Cristo tem um propósito. Qual é? Servir o próximo, sem olhar para si mesmo. Olha só, né? O desenvolvimento da história aqui, dá mais um banner para você. Olha o banner aí, ó. Apareceu o banner aí? Diz assim. Aqui no primeiro quadro aqui, azul, fala assim, ó. Nesse azulzinho aqui, ó. Jesus, o Mestre e Senhor, levantou-se da ceia, tira o manto, ou seja, abdica, ó. Abdica simbolicamente da sua posição, cinge-se com uma toalha, como servo doméstico, pega a bacia e lava os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. Isso seria choque cultural puro. Por quê? Porque o Senhor agindo como escravo, um rabino lavando os pés dos discípulos, isso quebrava toda a lógica social. Pedro reage, claro, nunca me lavará os pés.
Para um judeu isso era indigno demais, mas Jesus responde com teologia na veia. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aqui o lava-pés ganha um sentido espiritual. Não se trata de só limpar sujeira física, mas de purificação espiritual, humildade, comunhão com Cristo. Necessariamente lavar os nossos pés, devemos lavar os pés uns dos outros, amando-nos uns aos outros, em perfeita comunhão, como ordenou o Senhor. Este é o seu propósito, irmãos. Então, meus irmãos, o lava-pé, né? Volte para cá, mais uma vez, tá? Essa questão aqui, depois que eles ceiam, Jesus tira a sua vestimenta de mestre, de senhor, né? Ou seja, se envolve com uma toalha. A expressão cingiu-se vem do grego diazônime, que é o que? Implica preparar-se para o serviço, como os servos faziam, a amarrar a túnica para se mover livremente. Esse gesto, irmãos, né? Esse gesto, ele é altamente simbólico. Por quê? Porque o Rei dos Reis, ele veste-se como um escravo. Olha que forte! Ele não foi pego de surpresa. Ele se preparou intencionalmente para servir, ou seja, isso, né, ele assume voluntariamente a posição mais baixa para revelar o que é o amor em ação. Jesus, ele vai cingir-se. Isso revela, né, não apenas uma atitude, mas uma teologia, o kenosis, o esvaziamento. Ele retira as suas vestes de mestre e assume o papel de servo. Ele se ajoelha, muito forte, ele se ajoelha literalmente diante dos discípulos, inclusive de Judas que iria traí-lo. Isso nos mostra, irmãos, né, o nível da graça, ou seja, né, a graça é isso, sabe? Temos que praticar esta graça, de entender que por mais que as pessoas queiram o nosso mal, planejam contra a gente, temos que aprender a ser humilde e servi-los a si mesmo. Jesus Cristo, ao fazer isso, ele não está apenas dando um exemplo, mas nos mostrando uma nova ética no reino. Servir é reinar. Tá? Então, em todo esse contexto da história, é isso aí, tá? Ele vai nos mostrar que servir é reinar. Quer reinar? Então sirva. Quer ser grande? Então sirva. Quer ser útil? Então aprenda a servir. Entendeu, meu irmão? Aprenda a servir. Tem que servir. Tá? Se não servir, não serve. Muitos querem ser vistos, mas não querem servir. Entendeu? Muitos querem servir para poder ser visto. E não é isso o reino de Deus. Se você quer servir, se você quer reinar, então sirva. É uma ética do reino. Vamos lá, irmãos, para a parte 3 do tópico 1. Fala assim, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, né? Que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade, ou seja, o lava-pés, né, vai nos ensinar que o caminho do reino de Deus ele é feito com humildade, irmãos. Tá bom? Então, o lava-pés, ele vai apresentar, né, vai representar uma mudança radical de paradigma, ou seja, de um reino de poder para um reino de serviço. Os valores desse ato confrontam diretamente o orgulho, o status e o domínio, né? Ou seja, Jesus aqui vai nos ensinar que ninguém está acima do outro no reino de Deus. E que os maiores são os que mais servem. No mundo antigo era impensável que um líder lavasse os pés dos seus seguidores. Mas Jesus aqui, né, está na prática mostrando que os valores humanos instituídos, né, não são iguais aos valores do reino de Deus. Além disso, o lava-pés aponta para a pureza espiritual. Ele diz a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo, mostrando o serviço que está diretamente ligado à comunhão com Cristo. O valor do gesto, irmãos, não está apenas em simbologia, mas na natureza transformadora. Aqui Cristo ensina que nesse ato, que servir, né, que limpar, que cura, que é união, né? A humildade, então, não é uma opção moral, mas é algo imperativo e espiritual. Diz assim, a mudança de paradigma.
O ato comovente de Jesus haver lavado os pés dos discípulos teve um lugar na última ceia, na última noite da vida terrena. Ele assim o fez, para demonstrar aos discípulos o quanto os amava, para prefigurar o sacrifício de si mesmo na cruz. Olha que interessante. Para comunicar aos discípulos a verdade de que ele estava os chamando para servir uns aos outros. A ânsia da grandeza tinha sempre inquietado os discípulos. Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser o maior e receber mais honra que os outros crentes é contrário ao espírito do seu Senhor, irmãos. Então Cristo, volte para cá mais uma vez. Então Cristo, né, ele queria que isso aqui, porque os discípulos tinham isso no coração, de sempre um querer ser maior do que o outro. E isto não é o reino de Deus, tá? Aqui o mestre nos ensina que servir, né? Humildade não é uma opção moral, mas é algo espiritual, irmãos. Isso é muito forte, irmãos. Muitos querem servir para mostrar que é moralmente melhor, e não é esse o propósito. Muitos querem servir para mostrar que são moralmente maiores, e este não é o propósito, irmãos. O propósito não é moral, ele é espiritual. É eu me desfazer do meu orgulho, da minha soberba e do meu eu, para poder servir o meu próximo com amor e sem interesse de nada em troca. Ainda aqui no tópico 1, eu montei aqui um último banner, irmãos, o tópico 1, que vai ter por tema, né, o propósito do mestre. Olha só, apareceu aí, diz assim um banner, ó. Cristo reunido com os discípulos após a ceia, passa a demonstrar todo o seu amor a eles, lançando bases para a sua igreja, para nós hoje, tá? Que deve ser edificada sobre a fé, o amor, a paciência e humildade. Tomando o lugar de servo, o Senhor aproxima-se dos discípulos para lavar-lhe os pés. Em João 13:10, o mestre responde a Pedro pacientemente: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Embora tenhamos sido libertados deste mundo, ainda estamos nele, e é necessário que a terra, o pó, o barro, a sujeira, que são a consciência deste mundo, que por vezes nos atingem, sejam lavadas no sangue de Jesus, para que possamos crescer em perfeita comunhão com Ele. Irmãos, volte para cá mais uma vez. Esse aqui foi o tópico 1, que teve por tema, né, uma história real sobre a humildade, o lava-pés, o desenvolvimento da história e a mudança de paradigma. O tópico 1, né, tem por sinopse o seguinte: o exemplo histórico de humildade que o nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal, irmãos. Maravilha, irmãos. Então tome nota aí, tá disso aqui, anote tudo que você achar interessante e repasse isso para a sua classe. E não esqueça, materiais aqui embaixo, ó, gratuitos, aqui embaixo no link, tá? WhatsApp, Telegram. E detalhe, inscreva no canal, compartilhe e comente. Tópico 2 tem por tema: humildade implica autoconhecimento. Vamos lá para continuar a nossa aula. Tá aí, meus irmãos, o banho do tópico 2, né? Aqui no tópico 2, nesse banho nós temos aqui, né, o resumo 2. O tópico 2, ele vai ter aí, né? Ele vai ter aí 3 subtópicos, que são quais? Conhecendo a própria natureza, o exemplo deixado por Jesus e o maior no reino de Deus. Mais uma vez, não vou ler, irmãos, toda a revista, somente as partes aqui mais importantes. Fala assim, ó. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, entendia o seu papel, tá? E você, irmão, sabe quem é você? Você conhece qual a sua posição no reino de Deus? Quando eu sei quem eu sou, eu aprendo a servir com mais intensidade. Quando eu sei o meu papel no reino de Deus, eu aprendo a servir o meu próximo com mais amor e com menos interesse em mim mesmo. Olha aqui, ó.
Nesse contexto, ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor por um simples servo para ensinar os discípulos a importância da humildade. Olha só, ele inverte os papéis, irmão. Jesus Cristo, ele inverte a pirâmide. Daqui a pouco, tá? Aqui à frente vai ter aqui um slide sobre isso. O slide da pirâmide humana e Jesus Cristo. Como o negócio é invertido, tá bom? Então, tá? Ele inverte papel de Senhor, né, para servo. Eu botei aqui, pô, esse aqui, ó, mais um aqui, banner, ok? Irmãos, a aula aqui é muito dinâmica. Não é monótona não, tá? É banner, assunto novo e muita coisa boa. Então vale a pena, tá? Vale muito a pena pegar o dedinho aqui, ó, e escrever pim, no canal. Compartilhar o canal e comentar. Vamos lá. Banner mais uma vez. Apareceu aí? Não? Ok, apareceu. Vamos lá. Conhecendo a própria natureza. Jesus Cristo, o maior exemplo de líder servidor, irmãos. Que forte, né? Diz assim. Em João 13, aprendemos sobre a humildade. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, nos deu uma lição de serviço e humildade jamais praticada por qualquer outro mestre da antiguidade. A maioria dos mestres gosta de ser servido pelos seus discípulos. A maioria dos líderes religiosos gosta de ser servido pelos seus liderados. Todos os senhores gostam de ser bem servidos pelos seus servos. Jesus foi o único líder espiritual, o mestre e senhor, que teve a humildade de dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Em João 13, 13 ao 15, Jesus nos ensina a imitar o seu exemplo de líder servidor. Em Mateus 23, 11, Jesus diz que o maior será o vosso servo. No reino dos homens, quem é grande, quem é pequeno. Porém, no reino de Cristo, quem é grande é pequeno, olha que forte, e quem é pequeno é grande aos olhos de Deus. Em 1 Pedro 4,10, o apóstolo escreveu dizendo que cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, irmãos. A humildade começa com uma autoimagem realista. Qual é ela? Jesus, ao trocar o papel de Senhor pelo de servo, não estava em crise de identidade. Pelo contrário, ele sabia exatamente o que estava fazendo, quem ele era. Essa consciência lhe deu segurança para servir. Quando eu sei quem eu sou, mais uma vez, eu sirvo com mais alegria. Tá? O maior obstáculo da humildade no ser humano é a natureza pecaminosa, que é, por essência, egocentrada e vaidosa. Então, servir vai contra essa inclinação da carne, que deseja ser servido, ser aplaudido, ser elevado. Então o apóstolo Paulo nos mostra que o homem natural, ele busca exaltação. Isso torna o serviço humilde um ato de guerra espiritual contra o ego. Então quando eu sirvo, eu estou quebrando meu ego. Jesus nos ensina que o autoconhecimento verdadeiro é possível à luz de Deus, tá ok? E esse conhecimento gera humildade, não arrogância. Quando sabemos quem somos, frágeis, somos caídos e dependentes, só nos resta servir com gratidão e com temor. Amém, meu irmão? Agora aqui, né, o tópico 2, parte 2, o exemplo deixado por Jesus. Achou aí? Vamos lá? Diz assim, aqui ó. Pense no verbo divino, repleto de glória, poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho de João, né? Não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Jesus não buscava a sua própria glória, irmãos, mas tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. O que você faz na igreja, com o teu próximo, irmão, é para glorificar a Deus ou é para a sua própria glória? O que você faz na igreja é para glorificar o Senhor ou você mesmo? Cuidado. Jesus, tudo que ele fazia, não era para a sua glória, mas para a glória do Pai. Ok? Olha aqui o slide. Ó.
Olha aqui o banner. Apareceu aí? Diz assim, ó. O exemplo deixado por Jesus, né? Jesus Cristo, o maior exemplo de humildade. Jesus Cristo não apenas ensinava a fazer, mas também fazia o que ensinava. Olha que forte. A maioria dos líderes humanos prefere faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Misericórdia. Porém, Jesus primeiro fazia e depois ensinava a fazer. João 13,15, Atos 1:1. Depois leia, tá, em sua casa. Paulo descreve de forma resumida toda a humilhação e exaltação de Cristo. Todo o recente sofrimento e glorificação de Jesus, em Filipenses 2:5-11. Ele se tornou servo primeiro, para depois ser proclamado Senhor para a glória de Deus Pai. Em Mateus 23:12, Jesus disse: E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a mesmo se humilhar será exaltado. Jesus Cristo é o exemplo perfeito para imitarmos. Para ser Senhor, primeiro ele se tornou servo. Para ser servido, primeiro ele serviu. Para ser amado, primeiro ele nos amou, irmãos. Olha que coisa forte, irmãos, tá ok? Volte para cá mais uma vez, tá? Então, Paulo escreve Filipenses 2:5-6. Ele diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra usada para sentimento aqui é piforoneu, né? Que implica, no grego, né? Que implica não apenas um pensamento, mas uma disposição interior, um modo de pensar moldado por ações. Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se agarrou à sua posição divina para evitar o serviço. Tá? Muitos se agarram à sua posição, não, porque eu sou pastor, não posso limpar a igreja, porque eu sou pregador, não posso mexer no som, porque eu sou teólogo, não posso ficar na portaria. Irmãos, cuidado. Jesus Cristo inverteu o papel. Ele nos mostra que a humildade não é a ausência de valor, mas renúncia do direito. Ele tinha todos os direitos celestiais, mas optou por lavar os pés sujos e morrer em uma cruz. Ou seja, isso vai quebrar qualquer narrativa que associa humildade à fraqueza. É o contrário. Humildade é força sob controle. É saber que se errei, ainda assim ajoelhar-se por amor, meu irmão. Maravilha? Vamos lá? Tópico 2, parte 3. O maior no reino de Deus. Revista em mãos e vamos prosseguir a nossa aula. Não escreva, comente, compartilhe e se inscreva. Aqui embaixo, todos os materiais nossos gratuitos, banners, leitura diária, é muita coisa boa, irmãos. Vou falar que você, né, é muita coisa boa. Só vá lá em nosso canal no Telegram, em nosso grupo e aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva, irmãos, pelo amor de Deus. É coisa do céu. Vamos lá, irmãos, tópico 2, parte 3, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem iria considerá-lo maior. Lucas 22. Irmãos, após a ceia, aquele ato de comunhão, onde Cristo deu o próprio exemplo de serviço, de que o grande é aquele que serve, o discípulo começa a discussão para ver quem era o maior no meio deles. Quando os discípulos eles disputavam entre si quem seria o maior, Jesus confronta com sua lógica com uma verdade profunda. O maior entre vós seja como o menor. Naquela cultura, o maior significava influência, significava riqueza, significava poder. Jesus define grandeza como serviço. Ele diz, né? Eu estou entre vós como quem serve. Usando o termo diácono, que se refere ao serviço da mesa, o mais básico, o mais desprezado. Então aqui está a revolução dos valores que Jesus, né, propõe. Ele não aboliu a liderança, não é isso não, mas reformulou sua essência. Liderar no reino é servir, é ser grande. Ser grande, né, é carregar toalha e não o cetro do poder. Isso, né, gera uma eclesiologia centrada na cruz.
e não na fama. No, no altar do sacrifício, não na plataforma do espetáculo. O maior é o que mais se ajoelha. Olha só, eu montei por você aqui dois aqui banners sobre a diferença, né, entre o ego humano e o serviço de Cristo Jesus. Olha aí. Vamos lá, irmãos. Olha o slide aí, ó. Olha o slide aí. A pirâmide da exaltação humana. Olha que forte. Primeiro, né, os homens, os servos, eles têm servos para os servirem. Eles procuram status e privilégios. Eles querem influência e controle, reconhecimento e prestígio, poder e autoridade. O foco deles, do homem, né, é a autoexaltação, o alto, né, chegar a um alto escalão. Então este, né, é o foco do homem, em querer ser visto e não servir. Aí vem Jesus Cristo, olha aqui para o nosso aqui, próximo aqui slide. Aí vem o nosso Cristo e nos mostra, né, a pirâmide da humilhação de Cristo. Olha para cá, como é que diz aqui, ó. Jesus Cristo, ele veio para servir a todos. Marcos 10. Humildade, vem nos mostrar humildade e sacrifício, Filipenses 2, 5 ao 7. Amor e serviço, João 13, do 14 a 15. Obediência e renúncia, Isaías 53, do 3 ao 5. E ser exaltado por Deus. Para poder, irmãos, o Pai nos exaltar, a primeira coisa é servir. Para o Pai nos honrar, a primeira coisa é servir com humildade e sacrifício. Jesus Cristo, o seu foco era qual? Era a auto-humilhação. Ele tornou-se servo e obediente até morte e morte de cruz. Então o tópico 2, né, na parte 3, diz, né, o maior no reino de Deus. Então o maior no reino de Deus, irmãos, é aquele que serve, aqui, ó, é aquele que serve como Cristo serviu. Não é o que alto se exalta, ok? Maravilha. Então Jesus Cristo, ele veio para inverter o valor. Enquanto muitos querem se auto-exaltar, ele veio servir, né? Ele veio mostrar que o reino de Deus, o grande é aquele que é pequeno, irmãos. É aquele que serve sem interesse de nada em troca. É aquele que se humilha, entendeu? Aquele que se humilha aos pés do Pai. E aquele que assim o faz, ele é honrado por Deus. A verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do nosso ser interior e do coração. É vista na pessoa que expressa sua fé, seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus como aos homens e na disposição de ser considerado menor ou menos importante no reino de Deus. Então a verdadeira grandeza não está na posição ou no cargo, não está no poder ou na influência, não está na capacidade humana, não está no sucesso ou fama. O que importa não é o tanto que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito e interiormente diante de Deus. Devemos ser grandes na fé, no caráter santo, no domínio próprio, na paciência, no amor. Trata-se de termos a grandeza de Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Esta é a verdadeira grandeza do reino de Deus. Então, o tópico 2, né, tem por sinopse o seguinte: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar a armadilha da soberba. Então, o tópico 2, irmãos, foi isso aí, ok? E o tópico 3 é sobre humildade versus ostentação. É um tópico aí também com 3 subtópicos. A, uma competição silenciosa. B, o caminho da humildade de Jesus. E C, um convite à humildade. A parte A diz assim: uma competição silenciosa.
Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como retratado no Evangelho de Lucas 9 e Marcos 9 também. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Deus. Irmãos, né? Competição, rixas entre membros é sintoma de natureza carnal. Quando uma igreja há competição entre membros para ver quem faz mais, quem fala mais bonito, quem ora mais bonito, quem prega mais, quem é o maior, é sintoma de igreja carnal. E os discípulos não estavam ainda preparados, olha só, para assumir uma posição de liderança. Mas Cristo os preparou com seu próprio exemplo, né? Então, né, Lucas 9, Marcos 9 mostram que mesmo após grandes milagres, os discípulos ainda estavam contaminados pela lógica do prestígio. Jesus, ele conhece os corações. Coloca uma criança no meio e diz: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, a criança no mundo antigo não tinha status social. Receber uma criança era descer do pedestal. O problema dos discípulos era a ambição disfarçada de zelo. Uma competição silenciosa. Eu botei aqui no meio aqui, ó, de vermelho. Quem é o maior entre nós? Um conflito oculto, mas visto por Jesus. Ok? Aí aqui eu botei aqui na parte aqui verde aqui, ó, verdinho aqui no verde. A visão de Jesus. Jesus conhece o que se passa no coração. Eles chamam a criança. No reino de Deus, o maior não é quem aparece mais, mas quem se entrega mais. Olha que forte, irmãos. Aí no lado de cá, na partezinha aqui amarelinha, tá assim, ó. Aqui no amarelinho. O falso espírito de grandeza. Havia uma competição silenciosa no coração. Vaidade espiritual. Motivação contaminada. Comparação constante, né? Quem é o maior, você ou eu? Olha só. Resultado, gera rivalidade, divisão e frustração. E aqui no meio aqui de azul, aqui, ó, aqui no meio aqui de azul está assim, ó. Princípio do verdadeiro reino de Deus. Grandeza é servir, Mateus 10, 26. Reinar é se humilhar, Filipenses 2, 5 ao 9. O último será o primeiro, Mateus 23, 11, 12. O discípulo não compete, mas discípulos cooperam. 1 Coríntios 12, né, diz que o olho não pode ser a mão não pode ser a boca, cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. O reino de Deus não é formado por competição, não. É feito por serviço, quando um serve ao outro sem querer ser grande. Qual a real motivação que hoje é no teu coração, meu irmão? O que te motiva a servir no reino de Deus? Me responde, por favor, aí. Aqui embaixo, no comentário, fala aí, pastor, o meu motivo para servir é este. Meu motivo é isso. Ok? Vamos lá. Comente aí, compartilhe e se inscreva. A parte 2 fala assim, né? Parte B, tópico 3. O caminho humilde de Jesus. Encontrou aí? Através do episódio do lava-pés, o nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Ou seja, iniciar com motivações erradas nos mostra o alvo errado. A minha motivação não pode ser, não pode ser material, não pode ser notoriedade. O que me motiva não pode ser querer mostrar que eu sei mais, não. Mas mostrar para Deus o meu coração sincero e humilde. Olhe para este banho aqui, meu irmão. O caminho da humildade. Apareceu aí? Eu peguei o banho e dividi em duas partes aqui, ó. Uma parte com a figurinha com o moço lavando o pé de alguém. Aí botei aqui isso aqui, ó. O verdadeiro discípulo não busca se alicerçar em sucesso material, notoriedade ou ambição.
mas no serviço amoroso e humilde, que é a marca da verdadeira igreja. A igreja tem que ter a marca da humildade, o serviço sem interesse próprio. O pastor, o líder, o professor, quem seja o obreiro, não pode liderar pensando em si mesmo, mas pensando no próximo. Aí do lado de cá, na parte marronzinha, eu botei aqui, ó. Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiava às suas mãos. João 13:3. Jesus sabia quem era, Senhor de tudo, enviado do Pai, destino eterno assegurado, mas mesmo assim ele vem como servo sofredor, né? Nos dá a lição de que a humildade não nasce da baixa autoestima, mas da identidade firmada em Deus. Ser humilde é saber quem você é em Cristo e mesmo assim escolher o lugar mais baixo. Você sabe quem é você em Jesus Cristo, irmão? Então trilhe o caminho da humildade. Trilhe o caminho do serviço, sem interesse material, sem querer ser notado. Irmãos, o negócio da notoriedade é diabólico. É a chamada síndrome de Lúcifer, é o orgulho, meu irmão. A notoriedade é diabólica. Não, eu só faço se eu for visto. Eu só faço se alguém me elogiar. Só faço se alguém me honrar. Ei. Você não é o cara, não. Você é servo. É para descer, para se humilhar, para servir o próximo com graça. Quebrante esse orgulho. Quebrante esse egoísmo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quebrante em você esse egoísmo. Amém? A lição 8 está nos confrontando. Nos confrontando a sermos melhor como servos de Deus. A lição 8 é um confronto espiritual e moral para cada um de nós. Temos de quebrantar o que há de ruim em nós e descer como assim fez Cristo. Ele, sendo rei, se fez servo. Sendo mestre, se fez escravo. Oh, Deus maravilhoso, né, irmãos? Vamos lá. Para fechar o tópico 3, um convite à humildade. Encontrou aí, parte C? Vamos lá. Fala assim: a vida e ensinamento do nosso Salvador constitui um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Mateus 11:29, né? Aprendei de mim. Olha que forte. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade, que aqui descreve Mateus 11:29, são virtudes, né, internas, não posturas externas. São qualidades do coração que se refletem em atitudes. Jesus não era fraco, irmãos. Pelo contrário, ele era forte. Mas essa força era governada pelo amor, não pelo ego. Esse convite é o oposto da ambição, ostentação e egoísmo que marca em nossa geração. Ele nos chama a carregar o seu jugo, que é suave e leve. Não o jugo pesado do orgulho e da autopromoção, mas a humildade, segundo Cristo, é descanso para a alma. É servir, né? Servir não é fardo, é libertação. Ser manso não é ser passivo, é ser pacificado pelo céu. Um convite à humildade. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui no meio aqui temos aqui, né, um desenho, né? Jesus Cristo. Está aqui embaixo. Ó. O coração de Jesus como exemplo nos mostra não apenas o que ele fez, mas o que ele faz interiormente no homem regenerado. Ok? Aí está aqui, ó, aqui do lado aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos aprender com Jesus a ser servos, humildes e obedientes. E está aqui embaixo, ó, Jesus nos mostra o maior exemplo de humildade e obediência em Filipenses 2:5-8. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aqui do lado, ó, porque sou manso e humilde de coração. Jesus, como mestre, nos mostra por onde começar, no coração. Tudo começa interiormente, irmão, não é por fora, não. Eu não posso querer mostrar que eu sou humilde se meu coração não é. Isso é, meu irmão, mentira. Eu me torno mentiroso, mostrar uma coisa que eu não sou.
tá? Tá aqui embaixo, ó. A humildade nos reconecta com o projeto original de Deus para o ser humano. Ou seja, irmãos, volte para cá mais uma vez. A humildade, ela vai me reconectar de novo com Deus. A natureza do homem pecaminosa, decaído, não pode mais me governar. Não pode, agora eu sou nova criatura. E eu, como nova criatura, tenho que aprender a trabalhar, a servir o meu próximo com humildade, sem querer nada em troca, irmãos. Ok? A lição, o tópico 3 de lição, né, tem por sinopse o seguinte: a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida, irmãos. Então, tá? Este foi o nosso tópico 3 e a nossa lição de hoje. Irmãos, que lições podemos aprender, né, com esse material de hoje? Que lições importantes você hoje aprendeu, irmãos? Ok? Então não se esqueça, compartilhe esse canal, comente, né, nesta aula de hoje e escreva em nosso canal. Aqui embaixo nosso material, Telegram, WhatsApp, materiais gratuitos que vão edificar a sua aula e o seu conhecimento, irmãos, ok? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima aula, vai ser bênção demais. Fui!